é a diferença? Existe uma diferença gigantesca entre a falsa fé e uma fé verdadeira. Elas são muito parecidas, são muito semelhantes, parecem iguais na maneira que elas são apresentadas e na maneira que elas são recebidas. E esse texto que eu vou compartilhar com vocês, que está em Atos capítulo 8, ele relata muito bem isso, relata isso para nós, como a falsa fé é vista na vida de um homem e a verdadeira fé é vista na vida de outro homem. Filipe, discípulo de Jesus, estava dirigido pelo Espírito Santo e foi enviado para Samaria, uma cidade vizinha de Jerusalém, onde os judeus normalmente não frequentavam, porque os judeus com samaritanos não lidavam, mas Filipe, conduzido pelo Espírito Santo, foi lá para pregar o evangelho. Jesus já tinha ido aos céus, já tinha feito sua missão, já tinha se sacrificado pelos nossos pecados, já tinha entregue na cruz o seu sangue, o seu corpo, derramado a sua alma na morte, pagando o preço do nosso pecado, e foi assunto aos céus, foi assentar à direita de Deus Pai, como a Bíblia promete, como a Bíblia diz que aconteceria. E ele foi induzido para Samaria para pregar o evangelho, para pregar Cristo crucificado. Esse Cristo que foi crucificado, que foi morto pelos nossos pecados, Filipe foi até Samaria fazer essa pregação. Nós temos isso no versículo 4, do versículo 4 ao versículo 8 de Atos capítulo 8. Nós temos esse relato, ele pregando o evangelho, e muitos sinais eram feitos por meio de Filipe. Pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, endemoniados eram libertos, pessoas que estavam escravizadas por demônios foram libertas, foram completamente salvas desses espíritos que estavam aprisionando essas pessoas. E Filipe, o Espírito Santo estava com Filipe, Jesus estava com Filipe, porque era a missão dele, né? O discípulo de Jesus fazendo discípulo, dando continuidade à obra de Jesus, né? E é tremendo a gente olhar isso na palavra de Deus, né? Ver alguém entrando numa cidade que não conhecia o evangelho, que não conhecia a pessoa de Jesus. Filipe estava ali em Samaria, curando os enfermos e libertando os cativos do diabo, né? Mas logo no versículo 9, se você quiser pegar sua Bíblia depois e acompanhar, diz que havia também um certo homem chamado Simão, o mágico. Era um homem que também, ao mesmo tempo que Filipe estava fazendo milagres, estava libertando pessoas, curando pessoas, salvando pessoas por meio da pregação do evangelho, havia um mágico que fazia também feitiços, fazia algumas obras que estavam impressionando as pessoas, estavam iludindo o povo de Samaria com as suas mágicas. E é interessante que todos davam ele como um homem de Deus também, como um grande poder de Deus, está escrito aqui no texto de Atos. Então nós temos aí duas figuras, nós temos a figura de Filipe pregando o evangelho, pregando Cristo, e nós temos um homem mágico com algumas capacidades sobrenaturais, que também estava enganando o povo. Então havia uma divisão, parte do povo estava seguindo Filipe para ouvir o evangelho e saber a respeito de Jesus, e parte do povo estava seguindo Simão o mágico por causa dos sinais que eles estavam fazendo. E todos andavam com ele porque achavam que esse mágico era também um homem de Deus. Todo mundo, no versículo 11, diz que seguiram eles. Muitas pessoas seguiram o mágico porque ficaram impressionados com a sua capacidade. E é interessante que, se nós olharmos para os dias de hoje, isso tem acontecido muito dentro das igrejas evangélicas, protestantes, inclusive também, principalmente nas pentecostais e nas neopentecostais. Nós temos as figuras dos adivinhadores, né? Os adivinhadores de CPF,
de nome da mãe. Hoje, com a inteligência artificial, a igreja faz um pré-cadastro de membros das pessoas que estão visitando e consegue ter informações aí. E esses caras estão adivinhando aí o nome das pessoas. Essas igrejas que normalmente são chamados como profetas, né? Os profetas de Deus, os ungidos de Deus. E é interessante que essas mesmas pessoas, elas são parecidas com esse mágico, porque elas fazem coisas em cima do púlpito que impressionam as pessoas, impressionam e arrastam multidão. A gente vê muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, cheios de gente, ouvindo pregações que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Pregações que tocam a alma, aqueles pastores, profetas que gostam de falar no ouvido das pessoas, palavras que mexem com a alma, que mexem com o sentimento das pessoas. Mas é interessante notar, nesses 25 anos que eu tenho de ministério, servindo a igreja, pregando o evangelho, ministrando a palavra também, ministrando louvor, que, me perdoe, após esses cultos, né, com bandas boas, às vezes igrejas pintadas de preto, com iluminação, com uma super produção, aqueles telões de LED maravilhoso, que você entra na igreja e você vê aquele telão. Não sou nada contra, tá? Mas tudo isso para causar emoção, para causar magia nas pessoas, para mexer com o emocional, com o cognitivo das pessoas. E as pessoas muitas vezes entram ali achando que estão experimentando Deus, que estão tendo contato com a presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aonde a palavra de Deus, a palavra de Jesus não é pregada e Jesus não é centralizado, os louvores, as letras dos louvores não são centralizados na pessoa de Jesus, o ambiente não é cuidado para que a pessoa de Jesus seja centralizado, tome muito cuidado, que pode ser que você não esteja num culto cristão, pode ser que você esteja numa seita, pode ser que você esteja numa falsa igreja, numa falsa fé, que era o que esse mágico tinha. E aconteceu isso com ele, porque quando ele viu que o Filipe estava começando a arrastar mais multidões para ele, para ouvir o evangelho de Cristo, e pessoas estavam sendo curadas também, libertas de demônios, estavam sendo batizadas, a Bíblia diz que Simão se aproximou de Filipe e abraçou a fé. E abraçar a fé não é a mesma coisa que adquirir a fé. Abraçar a fé pode ser uma admiração da fé, você pode ter uma admiração da fé, você pode ter uma simpatia com a fé cristã. Mas, na verdade, isso não surtir nenhum efeito no seu coração. E nós aprendemos isso nesse texto. E nós vamos olhar o que aconteceu com esse mágico, com esse homem chamado Simão. Ele pensou que, de verdade, o coração dele tinha abraçado aquilo que Filipe estava fazendo, que era curar as pessoas, libertar os cativos, salvar pessoas por meio da pregação do evangelho através de Cristo Jesus. E é interessante que ele abraçou a fé e passou a seguir de perto Filipe. Tem muitas pessoas que às vezes estão seguindo pastores, estão seguindo líderes religiosos de perto, pensando estar com uma fé verdadeira. E nós vamos ver na vida desse homem chamado Simão, que a sua fé era uma fé falsa. Porque no versículo 17 desse mesmo capítulo, diz que os apóstolos vieram ajudar Filipe, porque estava havendo uma grande movimentação de pessoas em Samaria querendo receber o evangelho de Jesus, e o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado ainda em Samaria. E os apóstolos chegaram para ajudar Filipe, para impor as mãos nas pessoas, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E isso começou a acontecer, e o Simão, o mágico, esse enganador que estava enganando muitas pessoas, como os enganadores que estão hoje em muitos púlpitos de muitas igrejas, enganando pessoas, não pregando o evangelho, falando de PNL, programação neurolinguística,
autoajuda, né? Filosofia do coach, como você ser um vencedor e outras coisas mais, mas que não é o evangelho, não tem nada a ver com o evangelho. Esse mágico fazia a mesma coisa, mas diz que quando ele viu o sucesso de Filipe, né, porque Deus era com Filipe e muitas pessoas se convertiam, ele passou a seguir Filipe de perto. Outro ensino que nós podemos tirar dessa passagem é que estar perto, ser uma pessoa, você ser uma pessoa de Deus e ter pessoas que estão perto de você e que se dizem de Deus, não significam que elas são de Deus. Porque elas podem estar envolvidas numa falsa fé, que é o que aconteceu com esse Simão, o mágico. Porque logo que ele viu que os apóstolos impunham as mãos, sobre a cabeça das pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo, eram batizadas com o Espírito Santo, e ali a vida delas eram transformadas, a Bíblia disse no versículo 18 a 22, que esse Simão, o mágico, ofereceu dinheiro para o apóstolo Pedro para receber esse dom de dar o Espírito Santo para as pessoas. E aí ele foi desmascarado. Porque como pode uma pessoa oferecer dinheiro para algo que pertence a Deus, para um dom que pertence a Deus, que só Deus concede a homens que Deus separa, e em momentos específicos, para que isso possa acontecer e pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Aqui ficou revelado que a fé desse homem era uma fé falsa. E aí eu chamo a sua atenção. Se você nunca foi numa igreja, toma cuidado no lugar que você vai. Toma cuidado no convite que você recebe, que igreja que você frequenta. Quando normalmente existe um homem que está nessa igreja e ele é o pastor principal, não tem outra pessoa que pregue, tudo está centralizado nele, o louvor está centralizado nele, as músicas são ele que escolhe, todo o início do culto, toda a condução do culto é conduzida por ele. Ele tem essa facilidade com as palavras, mexe com a alma das pessoas, mexe com a emoção das pessoas, mas não prega Cristo e esse crucificado, não prega o evangelho, não prega a cruz, não prega o derramamento de sangue por causa dos nossos pecados. Muito cuidado. Você pode estar dentro de uma seita, você pode estar dentro de um lugar onde a sua vida não vai ser transformada, a sua vida não vai ser edificada. Toma muito cuidado com isso. Nós temos igrejas saudáveis, né, na nossa cidade, na nossa região, mas eu posso garantir para você que hoje em dia, pelo que eu tenho acompanhado, nos púlpitos, principalmente nas mídias sociais, aquilo que tem sido pregado, 70% do que tem sido pregado nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, aqui mesmo no TikTok, são enganos. Não tem nada a ver com o evangelho. Estão mexendo com o emocionalismo das pessoas, estão mexendo com o seu emocionalismo, com o seu lado emocional, com o seu lado sentimental. Não está mexendo com o seu espírito, não está trabalhando no seu espírito, não está atingindo aonde Deus quer atingir, que é o profundo do seu coração, através do evangelho de Cristo. Então, muito cuidado. Agora, uma igreja onde você vê que existe uma coletividade, né? Existe ali uma coletividade de pastores, pessoas que revezam a pregação, existe um corpo de liderança, existe uma administração financeira, existe transparência financeira naquilo que está sendo feito e outros objetivos a mais que precisa ter numa igreja, numa instituição, mas principalmente no púlpito, nos louvores. Os louvores são carregados da palavra de Deus, são cantados a palavra de Deus. E principalmente a palavra ministrada pelo pastor tem como Cristo o centro da palavra, tem o evangelho como centro da pregação. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós nascemos em Adão, nascemos debaixo do pecado, nascemos já condenados ao inferno. E Jesus veio, se tornou carne, se tornou homem,
para assumir o nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, recebêssemos o Espírito Santo e através do selo do Espírito Santo nós fomos marcados no livro da vida para herdarmos a vida eterna. Essa é a pregação simples, estou sendo de forma simples aqui com vocês, para vocês entenderem. Tudo isso merece uma exposição, cada texto, cada assunto sobre a redenção, sobre a morte de Jesus, sobre o sangue de Jesus, sobre a encarnação de Jesus, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre a presença de Deus. Tudo isso são inúmeras pregações que podem ser pregadas por pastores que são sérios, e existem pastores sérios. Então, procurem saber, vocês podem também compartilhar comigo aqui, fazerem perguntas para mim, faço questão de responder a pergunta de vocês. Indicar igrejas saudáveis, posso convidar você também, se você for de Rio Claro, para participar da nossa igreja, mas se você for de fora, eu posso conseguir contatos de igrejas saudáveis para você ir, mas principalmente o que você tem que analisar é se o pastor ele é realmente um homem plural, um homem que divide funções, que tem outros pastores, que tem uma liderança coletiva, que ele não é o dono da igreja, que não presta contas financeiras, que não presta contas administrativas. Você tem que tomar muito cuidado, e principalmente igrejas independentes, pentecostais, neopentecostais, esse risco ele é mais perigoso ainda. Mas voltando ao texto, assim que esse homem viu que os apóstolos impunham as mãos nas pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para Pedro para receber esse dom de impor as pessoas receberem. Desse homem não era Jesus. O interesse desse homem não era o evangelho. O interesse desse homem era ficar conhecido. O interesse desse homem era ganhar dinheiro com a fé. E nós precisamos tomar cuidado nos nossos dias, porque existem muitos púlpitos em muitas igrejas, homens intitulados pastores, que eu chamo de falsos pastores, falsos mestres, como a Bíblia diz que haveriam nos últimos tempos, que estão mais interessados em ficar famosos, em ter poder, em ganhar dinheiro por meio da pregação do evangelho. E ficou comprovado que esse homem, Simão o Mágico, ele queria ganhar dinheiro. Ele queria fazer do evangelho, fazer da fé cristã uma fonte de lucro, uma fonte de resultado para ele e de poder para ele ficar conhecido. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Os verdadeiros pastores não estão interessados no dinheiro. Eles precisam dos recursos para manter a igreja, para manter os seus prédios, principalmente pastores que são de tempo integral, que precisam cuidar das ovelhas, dar assistência para as ovelhas, precisam de recursos, precisam se manter, mas também toda a igreja tem que ter cuidado com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. Isso é uma igreja saudável. Nós podemos depois, em outras lives, falar mais sobre esse assunto. Mas é interessante que ele foi repreendido, do versículo 18 a 22, ele foi repreendido pelo apóstolo Pedro, desmascarado. Pedro pediu para que ele se arrependesse do pecado dele, porque consequências poderiam ter, da ambição dele, né, dessa forma mercadológica dele, de querer usar do evangelho para se enriquecer e para ficar conhecido, como se o evangelho fosse comprado por dinheiro, como se os dons pudessem ser adquiridos por dinheiro. E na verdade quem concede dons aos homens é Deus através do seu Espírito Santo, como diz lá em Coríntios 12, é o Espírito Santo que distribui os dons. Mas é interessante, essa aqui é a falsa conversão. Aqui nós estamos lidando com alguém que parecia que ia se converter, como a multidão que estava se convertendo ali com Filipe. Simão parecia ser parte dessa multidão que ia se arrepender dos seus pecados, que ia se converter e que ia se tornar um discípulo de Jesus. Parecia. Mas aqui, a hora que foi a imposição de mãos aqui para receber o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro e ele mostrou o coração corrupto dele, o coração avarento dele, o coração dele interessado em outras coisas que não era o evangelho, que não era a pessoa de Jesus. E aí nós temos a verdadeira conversão. No mesmo capítulo, o mesmo Filipe, orientado pelo Espírito Santo,
nos versículos 31 ao 38, depois se você quiser ler na sua Bíblia, em Atos capítulo 8, versículo 31 a 38, existia um eunuco que tinha ido para Jerusalém, estava lendo as escrituras, o livro de Isaías, numa carroça, e Filipe foi avisado de que ele precisava receber orientação quanto àquilo que ele estava lendo. E Filipe correu até ele e viu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e diz que quando chegou no versículo 35, Filipe explicou para ele que aquela passagem de Isaías estava falando a respeito de Jesus, estava falando a respeito do Cristo que foi morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. E seguindo no caminho, no versículo 36, no caminho fora certo lugar, havia água. E esse eunuco, logo de bate-pronto, perguntou para Filipe: olha, eu quero ser batizado, temos água aqui. Eu acredito em Jesus como Senhor e Salvador. E ele disse justamente isso. Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o seu coração que Jesus é o Cristo, que você crê que Jesus é o Filho de Deus, é lícito batizar você. Aqui nós estamos falando de uma fé verdadeira. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem entende que está morto em seus pecados e delitos, que precisa mudar a sua vida, mudar suas atitudes, mudar seu comportamento, entende que está afastado de Deus, que está afastado da presença de Deus, preso ao pecado, preso aos vícios, pessoas que estão sofrendo por estarem distantes da presença de Deus, ao receberem a pregação do Evangelho, automaticamente se arrependem dos seus pecados e já querem ser batizados. Aí nós estamos falando da verdadeira fé. E aí eu faço essa pergunta para você. Você já examinou? Você tem fé? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que a fé é um dom de Deus, para que o homem não se glorie. Olha, eu acreditei, eu tive fé. Quem planta fé no teu coração é Deus. Para você acreditar, até para você acreditar em Deus, você precisa que Deus haja no seu coração e coloque fé no teu coração, para que você receba fé e comece a entender o que é as Escrituras, o que é a pregação do Evangelho. E quando você entende que Jesus é o Filho de Deus, que se tornou carne, habitou entre nós, cumpriu toda a lei, foi tentado no deserto pelo diabo, passou por todas as situações que nós passamos e não houve pecado na sua vida. Jesus não pecou. Jesus, ele foi perfeito em tudo que ele fez. Por isso que o seu sacrifício foi aceito. E porque o seu sacrifício foi aceito, nós temos o perdão dos nossos pecados. Eu quero deixar essa mensagem para você, que você realmente analise a sua vida, se você tem uma falsa fé ou se você tem uma fé verdadeira em Jesus. Só existe uma fé verdadeira, e essa fé está na pessoa de Jesus, na pessoa do Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero orar, abençoar a sua vida nesse momento, encerrando essa live. Deixa aí o seu comentário, me siga, compartilha essa live com o maior número de pessoas que você puder. Me siga também nas mídias sociais, no Instagram, @teofiloecia. Tem o nosso canal no YouTube também, onde tem pregações, tem ministrações de louvor também. Tem o link aí na nossa bio, para você entrar no canal do YouTube. E eu estou começando esse trabalho, um trabalho que Deus colocou no meu coração, de compartilhar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus para as pessoas, e que de alguma forma isso transforme a sua vida, que de alguma forma isso toque no teu coração e você comece a compreender cada vez mais a verdade do Evangelho, o Evangelho que precisa ser pregado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo. Está cada vez mais raro, está cada vez mais difícil nós encontrarmos nos púlpitos das igrejas homens comprometidos em pregar o Evangelho, em ensinar a pregação expositiva,
em ensinar verdadeiramente a palavra de Deus, em falar sobre Jesus, em falar sobre céu, em falar sobre inferno, em falar sobre vida eterna. O que nós encontramos hoje são pessoas acalentando almas, alisando almas, usando de PNL, usando de prerrogativas, de outras maneiras, para alcançar a emoção das pessoas. E as pessoas emocionadas por aquelas palavras acabam sendo iludidas, como esse mágico iludia as pessoas lá em Samaria, por meio dos seus feitos e por meio das suas palavras. Muitas pessoas estão sendo iludidas por falsos pastores, por falsos mestres, e aqui cabe também a minha função de alertar, de avisar, para que você se cuide, para que você tome cuidado, encontre um lugar saudável para você aprender a palavra de Deus, mas que você também tenha hábito de ler a palavra de Deus na sua casa e buscar a presença de Deus. Nós não estamos nesse mundo para nenhum propósito principal que não seja conhecer a Deus e viver para a sua glória. A Confissão de Westminster, da Escócia, diz que o verdadeiro sentido da existência do homem é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre, e ter prazer na sua presença para sempre. Se há uma coisa que Deus tem chamado você para que você conheça Deus, conheça a presença de Deus. Quando eu entro no meu quarto, quando eu tenho oportunidade todos os dias de entrar no meu quarto, dobrar o meu joelho e clamar a Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu escuto Deus, Deus me escuta, eu tenho relacionamento com Deus, porque Deus existe, porque Deus é Espírito, e nós só podemos nos relacionar com Deus através do Espírito. Mas para isso o teu espírito precisa estar vivificado, o teu espírito precisa nascer de novo, você precisa nascer do Espírito Santo, isso é só através da obra da cruz, só através da obra de Jesus. Quero orar pela sua vida, se você está sofrendo, se você está com o seu coração apertado, se você está passando por algumas dificuldades, eu quero orar pela sua vida, pedir para que Deus te abençoe, para que Deus te dê livramento, para que Deus intervenha na sua vida e coisas maravilhosas aconteçam a partir de hoje, a partir do Evangelho na sua vida. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse dia, obrigado pelas pessoas que estão me acompanhando nessa live, obrigado pelas pessoas que estão acompanhando a mensagem do Evangelho sobre a falsa paz e a verdadeira paz. Concede a essas pessoas, a esses ouvintes, a verdadeira paz, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira fé. Estamos falando aqui sobre a verdadeira fé, que foi o que aconteceu com esse eunuco, onde Filipe foi lá e pregou o Evangelho para ele creu no Evangelho e foi batizado. Que pessoas aqui possam crer no Evangelho, buscar o batismo, buscar do Senhor uma nova vida, uma nova forma de viver, um novo pensamento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de enxergar a vida a partir do Senhor, a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus, que é a única regra de fé e conduta. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, liberta os cativos, liberta o coração das pessoas que estão aprisionadas nesse momento, liberta o coração das pessoas que estão oprimidas nesse momento, que estão sentindo opressão, que estão sentindo depressão, que estão com crise de pânico. Liberta pelo poder do teu Espírito, pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz. Traz salvação, traz vida, traz libertação, traz encontro com o Senhor, Deus. Se encontra essas pessoas ali no quarto delas, no local onde elas estão assistindo com o seu aparelho de celular, que teu Espírito toque no coração delas, que elas sintam a paz, a verdadeira paz que nós encontramos em Jesus, que a verdadeira fé, que só pode ser dada pelo Senhor como um dom divino, alcance o coração dessas pessoas, e essas pessoas sejam abençoadas pela verdadeira fé, sejam abençoadas pela fé em Jesus, sejam abençoadas pela fé na cruz, sejam abençoadas pela fé na ressurreição de Jesus, na nova vida, na vida eterna que nós encontramos em Jesus de Nazaré. Deus, que os problemas que as pessoas estão passando aqui, Senhor, muitas delas talvez não podem relatar, mas estão preocupadas. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Eu mesmo tenho as minhas, tenho colocado elas diante do Senhor.
Nos ajuda nas nossas dificuldades, nos ajuda nos nossos problemas, nos ajuda nos nossos problemas de saúde, nos ajuda nos nossos problemas emocionais, nas nossas crises conjugais, nas nossas crises familiares. Deus, intervém nas famílias, intervém nas pessoas que estão me escutando. Entra na casa, entra no coração dessas pessoas, entra na casa dessas pessoas agora, traz paz, tira toda discussão, toda divisão, toda briga, toda discórdia, todo espírito de discórdia caia por terra, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, e haja paz, paz no coração das pessoas, para que elas tenham um final de semana abençoado pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Quero te agradecer pela sua atenção, pelas suas curtidas. Essa foi a minha primeira live no TikTok, espero que seja a primeira de muitas. Tenho muito conteúdo, tem muita coisa para trazer, tenho muitas canções também para trazer para você, canções para ministrar, canções que falam ao coração, que também é a palavra de Deus sendo cantada, a palavra de Deus sendo ministrada. Obrigado, Hermes, obrigado, Vera Lúcia, obrigado, Rob, que entrou, obrigado a todas as pessoas que entraram, que curtiram a live, que estão me dando esse apoio. Eu agradeço, louvo a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe grandemente e que nós possamos nos encontrar até uma próxima live, ok? Bom final de semana, compartilhe essa live com quem você quiser compartilhar e nos siga nas nossas outras redes sociais, ok? Um beijo no teu coração, um forte abraço.